Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos estar aqui sequência a nossa programação da semana, trazendo aqui debates de extrema relevância, né, para aqueles que querem mudar, né, radicalmente esse mundo que nós estamos vivendo e que não está satisfeito aí com as coisas do jeito que elas estão, né? E hoje a minha convidada aqui é internacional. Estamos falando aqui da Ana Barradas, que está falando diretamente de Portugal, né, para falar um pouquinho, debater um pouco sobre, né, política feminista, luta das mulheres, né? Ela vai dar aqui uma contribuição aí para gente. Então, antes da gente começar, Ana, tudo bem? Um prazer recebê-la aqui. Por favor, fale um pouquinho aí de você. Pode ligar seu microfone, Ana. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui a comunicar com vocês aí no Brasil. E sim, o nosso debate tem muita importância, muito interesse. Acho que podemos avançar por esse caminho. Maravilha, então, Ana. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: é, no Brasil, mas também acho que no mundo inteiro, nós estamos vendo aí o surgimento da extrema direita. Aqui no Brasil, através do Bolsonaro, nos Estados Unidos, através do Trump. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Essa extrema direita tem ódio, das mulheres e das lutas das mulheres. Por que, na sua avaliação? Olha, o ódio às mulheres não é novo, é muito antigo, perde-se na memória dos séculos. As mulheres sempre foram uma parte, metade da humanidade sempre foi oprimida pela outra metade. E apesar de todos os avanços, entretanto, conseguidos, nós estamos ainda nessa situação que podemos dizer quase pré-histórica. É uma coisa que é um remanescente da antiguidade, mas que está muito vivo e que continua a fazer-se exercer. Evidentemente que as forças mais atrasadas, mais retrógradas, mais reacionárias, fazem da mulher, como de outros, por exemplo, dos negros ou dos que não têm a pele branca, fazem bombo de festa para lançarem sobre essas categorias humanas o seu ódio e o seu desprezo. Porque a perspectiva que eles têm da sociedade é retrógrada, é atrasada. Portanto, nós estamos a olhar para o futuro, eles estão a tentar recuperar o passado. Então, esta é uma luta que não é nova, já vem de trás. Sempre nos deparamos com os setores mais atrasados da sociedade e mesmo os mais avançados com posições homofóbicas, e, portanto, esta é mais uma frente de combate que temos que enfrentar. É certo. E como que isso se desenha em Portugal, né? Aqui no Brasil, né, existe uma ofensiva aí dessa extrema direita contra a luta das mulheres. Mas em Portugal, como que isso se dá? Bom, os fenómenos mais publicitados, mais mediatizados da extrema-direita começaram quando o partido que surge há um ano a esta parte como extrema-direita assumida, faz um congresso em que se opõe ao aborto, inclusivamente membros do congresso estiveram quase a ganhar essa votação, defendiam que as mulheres que fazem aborto deviam ser privadas do seu útero e dos seus ovários, portanto, liminarmente castração, digamos assim, sobre as mulheres que fazem o aborto. E, portanto, a campanha contra o aborto é uma bandeira da extrema-direita, continua a ser. Também, noutro aspecto, o feminismo é encarado como uma guerra das mulheres contra os homens, uma guerra injusta, digamos assim, e, portanto, a posição em relação às mulheres é sempre muito negativa. Todos os movimentos feministas são ostracizados, as mulheres que reivindicam algum direito são consideradas, pronto, fora da caixa, e a campanha contra a mulher é
processa-se de uma forma insidiosa, quer dizer, hoje em dia nenhum reacionário pode dizer abertamente somos contra os direitos das mulheres, quer dizer, isso já não é tolerado do ponto de vista político, mas portanto há outras maneiras de denegrir a posição das mulheres, por exemplo, considerando que elas são muito mais boas mães e donas de casa do que propriamente profissionais e que as aptidões das mulheres são diferenciadas das dos homens e, portanto, como se diz agora, cada macaco no seu galho. Os homens fazem o que fazem, as mulheres fazem o que fazem, cada um separado. E, portanto, esta é uma perspectiva que tem muita dificuldade em avançar, porque é muito atrasada, muito recuada, mas em todo caso capta setores da população, da sociedade, e sobretudo homens, porque tem que se dizer isto também, os homens precisam de ser educados pelas mulheres para aprenderem a não ser homofóbicos. E este é um processo que se vem fazendo paulatinamente ao longo das décadas, mas era preciso uma posição mais ativa das mulheres, mais demonstrativa, para fazer calar essas labaredas que se lançam contra as mulheres como se fôssemos bruxas para serem lançadas numa fogueira. Sim, e indo um pouco aí para a política de Portugal, me veio essa dúvida, né? Qual que é o peso da extrema-direita aí no seu país? A extrema-direita, desde o golpe de Estado de 1974, teve sempre muita dificuldade em afirmar-se em Portugal, porque ela era identificada com o regime deposto, com o regime fascista, e bem, porque eles continuam a defender os valores fascistas, mas só agora, recentemente, é que conseguiu levantar cabeça, instituir-se como partido político legalizado no Supremo Tribunal, funcionando regularmente, inclusive ganhando as eleições com um grupo parlamentar bastante fornido. Eles são 12 deputados, o que é muito para um partido que surge de novo e que quer lançar-se contra o regime burguês, tal como ele se apresenta, mas a questão é que esse regime burguês, por causa das medidas centristas e antipopulares que tem tomado, acaba por ser ele próprio a abrir a porta à extrema-direita. Aliás, não foi por acaso que eles conseguiram ser legitimados, apesar de terem um programa fascista, serem aprovados num órgão de poder, e não foi por acaso que foram admitidos na Assembleia da República como sendo iguais aos outros parlamentares. Mas aqui há uma contradição. O centro e a direita moderada precisam de se demarcar deles para afirmarem as suas posições relativas e, ao mesmo tempo, a extrema-direita precisa de se colar à outra direita mais moderada para ganhar força e opor-se às correntes centristas encabeçadas pelo Partido Socialista, que é o partido que está no poder. Portanto, nós consideramos que o ascenso da extrema-direita tem a ver com as condições sociais e económicas e tem a ver com a falência do regime atual de satisfazer as reivindicações e as necessidades do povo. Portanto, a direita aproveita essas falhas para captar setores que anteriormente eram antifascistas e são ainda, estão enganados neles, mas vão votar neles, e portanto a extrema-direita tem ganho as suas sondagens. Vocês aí não dizem sondagens, não sei se entendes o que eu digo com sondagens, inquéritos à população para saber as percentagens das preferências. Então, uma sondagem feita há um mês ou coisa assim indica que a extrema-direita continua a avançar, inclusive do ponto de vista das intenções de voto das próximas eleições, supera as votações no Partido Comunista e no Bloco de Esquerda, que são os dois partidos da esquerda institucional que de certo modo apoiaram ativamente o Partido Socialista e agora de certo modo constituem com ele a esquerda no Parlamento. Portanto, há uma situação que corresponde, não é só portuguesa, corresponde ao avanço das forças da direita na Europa toda e no mundo, mas aqui na Europa isso é bem visível, e há aqui um braço de ferro que não anuncia nada de bom, porque o centro e a direita
vão pactuar com as forças da extrema-direita se for preciso para se oporem às reivindicações populares. E nós vamos ver isso muito em breve. É o legal, entre aspas, né, que você falando assim, parece que você tá dando um cenário aqui do Brasil também, mas sendo que você tá dando um cenário, né, de Portugal, porque o Brasil, pelo menos eu vejo, né, é bem parecido, né, com a análise que você faz, Ana. É, falando, voltando aí na questão da luta das mulheres, né? Nós sabemos que o mundo, né, passa por uma crise desde 2008, que se dá aí de diversas maneiras, né? E durante esse meio período que a crise atingiu o mundo, né? Primeiramente, como que a crise econômica atinge as mulheres e como que isso afeta na questão das opressões? Bom, a crise económica e social tem atingido toda a população explorada, portanto, os setores mais baixos da escala das classes, e dentro desses setores isto, atinge em particular as mulheres, porque as mulheres, por estrutura social e por hábito e por práticas de emprego, por exemplo, ou de habitação, são sempre o setor dos trabalhadores que são mais sacrificados. Quando é preciso despedir, as mulheres são as primeiras a ser despedidas. Quando é preciso contratar, os homens são os primeiros a ser contratados. A quantidade de mulheres que dirigem famílias uniparentais, isto é, mulheres solteiras com filhos, aumenta cada vez mais e hoje atinge quase metade, 40 e tal por cento dos casais eh, heterossexuais. Então, as mulheres têm sofrido, do ponto de vista económico, um desnível de salarial que é cada vez mais confirmado, embora tenha descido ligeiramente nos últimos anos, vai descendo sempre um bocadinho, mas ainda em Portugal ainda há uma diferença de 18% para o mesmo trabalho as mulheres ganham menos 18% do que os homens. E, portanto, isso reflete-se na capacidade de aquisição das mulheres, no modo de vida, no estilo de vida e na capacidade que elas têm de suster a pobreza, a sua pobreza e a pobreza infantil. A pobreza infantil tem subido muito em Portugal por causa das medidas antipopulares do governo, mas também porque são cada vez mais as unidades unifamiliares que são suportadas por mulheres pobres. Por exemplo, há uma crise habitacional terrível aqui em Portugal, e em particular nos grandes centros urbanos, e as mulheres solteiras, com aquilo que ganham, não podem nunca ter a aspiração de ganhar o suficiente para ter uma casa sua, alugada, uma casa alugada, tomada de aluguer. Então, há muitas mulheres que vivem em quartos com crianças, uma mulher vivendo num único quarto com 2 ou 3 crianças, porque essa é a única alternativa antes de ir para debaixo da ponte, antes de se tornar sem abrigo. E algumas têm mesmo que se tornar sem abrigo por causa de terem perdido esse privilégio de ter uma casa. Então, a crise da habitação leva, por exemplo, a mulheres solteiras a ocupar casas vazias, contra a lei e muitas vezes sendo imediatamente denunciadas e despejadas, mas muitas conseguem por cumplicidade dos vizinhos, ou por compaixão, ou porque fazem coisa muito bem feita e tudo parece legal. Há muitas mulheres que estão a ocupar casas vazias, sem água e sem luz, porque não podem ter um contrato legal, mas têm um teto para os seus filhos e para si. Esta é uma situação trágica, terrível, que se tem agravado e que suponho eu que em Portugal tem contornos mais agudos, mais difíceis de suportar, porque Portugal é um país muito pobre, é um país periférico da Europa e não tem uma política de proteção ou de previdência social que olhe para estes casos específicos destes setores da sociedade, que são as mulheres solteiras, as mulheres casadas, as mulheres que têm filhos, as mulheres que recebem menos que os homens. Portanto, esta é uma agenda, é uma pauta que devia ser seguida pelos movimentos feministas, e há aqui vários, pelo menos intitulam-se como tal, mas o trágico é que não, eles não fazem isso. Os movimentos feministas não fazem a defesa das mulheres trabalhadoras mais exploradas. Isso é muito lamentável
e põe pessoas como eu numa posição de isolamento minoritário, porque há uma pressão pequeno-burguesa sobre o movimento feminista para se ocupar daquelas causas que são pacíficas, a luta pelo aborto, a luta pelo casamento homossexual, a luta pela igualdade em termos genéricos, e, portanto, há aqui uma causa que está sem defesa, e é a causa feminista que devia ser assumida a favor das mulheres trabalhadoras mais pobres e de todas as mulheres trabalhadoras que sofrem discriminação. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeu sim, Ana. Ana, você falou aí de correntes aí, né? Pressões aí pequeno-burguesas aí no movimento e tal. Aqui no Brasil, não sei como que isso se dá em Portugal. Existe um peso aí bastante forte do identitarismo, né? De correntes identitárias aí que trata as opressões, que é uma questão de extrema importância, de uma maneira identitária, né? Eu queria que você fizesse uma análise aí desse, desse pensamento, desse setor aí do movimento que pensa a realidade dessa forma. Ana, liga seu microfone de novo, por favor. Eu dizia que aqui em Portugal, como aí no Brasil e em praticamente todo o mundo industrializado, existem essas causas identitárias que se agrupam em formações políticas e que têm a sua agenda identitária própria. Eu não posso condenar as pessoas que fazem isso, porque se o fazem é porque precisam de fazer e porque têm reclamações e reivindicações a apresentar. Tudo bem. O que eu critico é que todas essas causas identitárias esquecem uma coisa fundamental, que é a luta de classes. As mulheres não são todas da mesma classe. Os homossexuais não são todos da mesma classe, os negros não são todos da mesma classe. Portanto, todas as causas identitárias são abordadas como se não houvesse classes, do que resulta que, mais uma vez, elas são dominadas por setores pequeno-burgueses, que têm tempo e paciência e meios para se ocuparem da direção desses movimentos, mas que realmente estão muito pouco interessados em unir-se às camadas mais exploradas e mais desfavorecidas da sua identidade. Então nós vemos programas e táticas e comportamentos identitários que em si não têm nada de condenável, mas que na realidade fazem o jogo da pequena burguesia e não se preocupam com as outras classes. Sim, a esquerda, ela peca, ela erra, né? Peca é uma palavra bastante esquisita, mas ela tem o costume aí de errar sobre lidar com essas maneiras, porque aqui no Brasil, o que que eu vejo, Ana? Aqui no Brasil eu vejo um setor que se adapta, né, a esse tipo de pensamento e outro setor que, né, vai pro lado oposto da moeda, né, que é tipo de negar, falar que meu, esses caras são identitários, então eu não quero nenhum tipo de diálogo com eles, né? Como que é em Portugal e como que você vê essa relação da esquerda com esse tipo de pensamento? Ana, novamente liga o seu microfone. Perdão. As causas identitárias têm ganho cada vez mais poder nos meios da esquerda. Primeiro porque há uma certa chantagem, ou nos aceitam ou nós partimos isto tudo e vamos denunciar a vossa homofobia, ou o vosso racismo, ou o vosso seja o que for. E por outro lado, há uma grande disponibilidade para aceitar essas causas por serem justas em princípio e por não serem muito conflituosas, poderem ser absorvidas pelo sistema a pouco e pouco, como têm sido. Há muitas causas do feminismo, há algumas causas do feminismo e do LGBTQ que têm sido a pouco e pouco absorvidas pelo sistema.
Só que isso retira-lhes toda a capacidade de fazer pressão para ir mais adiante e cria a ilusão de que, epá, se nós continuarmos a lutar por aqui, vamos conseguir tudo o que precisamos, tudo o que queremos. É uma ilusão, porque o sistema só admite até ao ponto em que isso o pode favorecer. A partir de certa altura, sobretudo se o movimento se torna de classe, sobretudo se começam a ser enunciados problemas e reivindicações das classes mais exploradas, aí já a coisa fia mais fino, aí já é mais complicado. E, portanto, esses movimentos têm essa tendência natural de pacificar tudo, todos se entendem uns com os outros, não há crise, não há problema. Posso dar um exemplo muito claro. No dia 1 de abril, aqui em Portugal, houve uma enorme, grande manifestação em várias cidades do país, reivindicando melhor habitação, mais habitação. E participaram, e bem, ainda bem que sim, mas participaram nesse movimento todo o tipo de movimento de esquerda, identitário ou não, e todos estiveram em amena fraternidade, o que é bom, mas escamoteando aquilo que os separa, e aquilo que os separa é decisivo. Porque uma casa para uma mulher solteira que tem 2 ou 3 filhos não é a mesma coisa do que uma casa para um casal de enfermeiros que têm um ordenado que dá para alugar uma casa. Portanto, tudo isto é muito volátil, tudo isto é muito sinuoso e escorregadio, mas pôr tudo no mesmo plano é uma maneira de sufocar os setores que precisam mais de ser defendidos. Certo. E Ana, voltando um pouquinho aí à questão da política de Portugal, né? Você falou aí do Partido Socialista que está no governo, e toda essa questão de precarização, né? Situação aí ruim que muitas mulheres estão passando aí em Portugal, né? O Partido Socialista vem tomando alguma medida aí para defender essas mulheres ou nada? Primeira coisa, este partido é tudo menos socialista, nunca foi socialista. Tomou esse nome há 50 anos porque a onda revolucionária em Portugal exigia uma guinada à esquerda, tomou essa designação, depois mudou de política, deixou de ser um partido virado para as classes populares para se tornar um partido das classes intermédias. Inclusive diz-se aqui, meteram o socialismo na gaveta. E foi isso que fizeram. Até hoje, este partido tem feito sempre o jogo do capitalismo, o jogo dos monopólios, o jogo dos grandes patrões contra as classes populares. Portanto, as mulheres não são sequer contempladas por este partido. Não, este partido nunca fala de mulheres. Este Partido Socialista tem como é que se diz, uma comissão de mulheres, um organismo dentro do partido que trata dos assuntos das mulheres, mas é o assunto das suas mulheres, daquelas mulheres que estão ligadas ao partido, à sua clientela e aquelas mulheres da média, pequena e média burguesia que têm coisas a ganhar do regime. Fora disso, não há nenhum movimento, quer deste Partido Socialista, quer da maior parte dos outros, no sentido de assumirem como sua a luta pela emancipação das mulheres. Portanto, a situação é muito má, sempre foi, e decorre muito de que Portugal sempre foi um país muito conservador, muito pouco. O nosso proletariado sempre foi um proletariado que surgia na cauda dos outros proletariados que iam surgindo na Europa, portanto, sempre muito dependente. E sempre muito excluído das causas partidárias. Portanto, nós temos uma classe operária muito menorizada, muito invisibilizada, e, portanto, as mulheres que estão nessa classe operária e as mulheres semi-proletárias, as mulheres do povo, não suscitam o interesse dos partidos do regime, e muito menos no partido do governo. Eu não me lembro de nenhuma lei ou disposição ou medida recente que tenha favorecido as mulheres. Ainda falando aí de Portugal, saindo um pouquinho do tema ainda principal ainda do nosso debate, né? É,
Seguinte, eu escuto muito aqui no Brasil, né? E pra gente, pra mim e pra você pode parecer um absurdo falar isso, mas eu escuto aqui muito no Brasil, né, gente que fala que o Portugal é um país socialista, um país muitas das vezes para tentar se contrapor à direita, né, aqui no Brasil que fala que o socialismo não está certo, toda essa historinha aí para poder dormir. Muitos usam de exemplo Portugal, né, que é um exemplo que, né, ao meu ver, e no seu, né, tenho certeza que também, é bastante equivocado. Aí faz aquela pergunta, né, pode parecer idiota a pergunta, mas vou fazer. Portugal é um país socialista? Olha, Guilherme, a pergunta não é descabida, porque é verdade que muita gente, sobretudo no estrangeiro, pensa que sim. E a extrema-esquerda, a extrema-direita aqui em Portugal também diz que o governo é socialista e até comunista, veja bem. Mas isso é um truque de propaganda e é uma convicção completamente equivocada, porque se as pessoas não tivessem tanta ignorância e estudassem melhor a situação real, saberiam que este Partido Socialista sempre esteve numa pauta burguesa, capitalista, inclusivamente pondo-se ativamente contra o movimento popular quando ele se manifestou há 50 anos depois do golpe de Estado. Essa fama de país socialista vem um pouco, ou é utilizada como alibi, porque quando foi o golpe de Estado há 49 anos, em 74, o que aconteceu foi que, contra os golpistas, sem os golpistas o terem previsto e sem a própria burguesia que estava interessada na mudança o ter calculado, aconteceu que irrompeu espontaneamente, sem influência de nenhum partido ou organização, porque não havia, estava tudo proibido, e irrompeu de dentro do movimento operário e popular uma luta, várias lutas ao mesmo tempo, simultâneas, uma luta pela casa, pela habitação, uma luta pelo trabalho, uma luta contra a carestia de vida, uma luta contra a guerra colonial, uma luta para o saneamento dos chefes fascistas nos locais de trabalho, uma luta para a punição dos antigos membros da polícia política, a polícia torcionária que tinha perseguido a esquerda, e essa luta foi muito difícil de controlar pelos órgãos que estavam no poder, os novos órgãos democráticos, entre eles o Partido Socialista, e travou-se aqui um combate durante um ano e pouco, entre o 25 de Abril, que foi o dia do golpe, e o 25 de Novembro do ano seguinte, foi o dia do contragolpe fascista, em que, à exceção do Partido Comunista, que estava com um pé no governo e outro pé no movimento popular, todos os partidos, encabeçados sobretudo pelo Partido Socialista, com a direção Mário Soares, que era e é o grande chefe deles, já morreu, mas continua a ter essa memória, que se puseram ativamente contra o movimento e começaram conluiados, por exemplo, com o embaixador norte-americano aqui em Portugal e com as forças mais reacionárias do exército, começaram a gizar e levaram a cabo um golpe de Estado dirigido por um general do tempo da Guerra Colonial, com contornos fascistas, que esmagou o movimento. Portanto, houve esse ano e meio glorioso em que as massas estavam na rua e reivindicavam os seus direitos e conseguiam obtê-los de certo modo, e criou-se uma aura de que, uma lenda de que, epá, Portugal, país socialista, a caminho do socialismo, porque a própria burguesia naquele tempo, assediada por este movimento popular, acabou por entrar formalmente no jogo. Sim, querem socialismo, está bem, vamos para o socialismo, a pouco e pouco, vamos fazendo, mas isto era um subterfúgio, era uma armadilha, era uma maneira de calar o povo, de iludir as massas fazendo-as pensar de que os setores mais avançados da burguesia estavam do seu lado. Era mentira, e a mentira mantém-se até hoje. Quer dizer, o movimento foi derrotado, houve centenas de prisões, houve repressão sobre sindicalistas no locais de trabalho, houve demissão de comissões de trabalhadores e comissões de moradores que foram criadas durante esse processo revolucionário, e até hoje essa ofensiva contra os direitos populares tem-se processado sempre sem parar.
Em cima disso que você falou, né, pode considerar que é uma lógica social-democrata? Eu não sei se eu estou viajando na maionese. Eu acho que você tem razão, porque aquilo que se chama Partido Socialista é efetivamente um partido social-democrata. Há outros partidos social-democrata, digamos que ele é o social-democrata de esquerda, porque ainda apela a certos setores populares, mas há o Partido Social-Democrata de direita, que é o PSD, que se chama mesmo Partido Social-Democrata, há um partido ainda mais à direita que está muito em baixo, porque a sua base de apoio foi captada pela extrema-direita, e há a extrema-direita. Portanto, no poder e como aliados do poder, é só social-democracia, à exceção de um período breve, de 4 ou 5 anos, em que os partidos da esquerda institucional, concretamente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, foram em socorro do partido dito socialista para o apoiar na sua vontade, na sua necessidade de afirmação como partido de gestor dos assuntos do capital contra a social-democracia que tinha perdido as eleições. Mas, portanto, nós estamos muito dominados por essas correntes social-democratas, sobretudo e também porque os partidos da esquerda institucional, que têm lugar no Parlamento burguês, não se assumem como partidos de esquerda, verdadeiramente partidos de esquerda, visto que colaboram e que se conciliam com o centro social-democrata. E Ana, existe alguma corrente, organizações revolucionárias, né, marxistas, leninistas, trotskistas e todos esses que a gente pode dar aí em Portugal? Como que é essa esquerda revolucionária? Liga seu microfone, por favor. Sim, a esquerda revolucionária surgiu nesses dias, há 49 anos, quando o movimento social popular veio para a rua e começou a agitar-se e a ganhar peso. Portanto, esses partidos da extrema esquerda, quase todos, entraram no movimento, apoiaram-no, quiseram levá-lo adiante e acabaram por ir beber a ele e aprender com ele muitas das características revolucionárias que assumiram então. Mas quando se dá o contragolpe e o movimento popular é a pouco e pouco neutralizado, também esses partidos, pequenos grupos revolucionários, acabam por entrar numa apatia ou numa marcha lenta em que nada se define claramente do ponto de vista do processo revolucionário e em que os partidos acabam por estar inseridos no jogo democrático sem terem uma posição claramente contra o regime e em luta contra o regime. Mas há exceções. Eu, por exemplo, pertenço a um pequeno grupo, pequeníssimo grupo, que se chama Bandeira Vermelha, que somos inimigos irredutíveis da burguesia e do regime. E queremos uma revolução socialista e queremos que a classe operária esteja na vanguarda desse processo. Portanto, somos uma voz isolada, às vezes nem somos entendidos pelo próprio proletariado, mas nós sabemos que este é o único caminho de libertação para algum dia termos a capacidade de viver como seres humanos, como deve ser. Portanto, há grupos trotskistas, sim, há grupos semi-trotskistas também. O Bloco de Esquerda é uma amálgama de restos dos partidos que tiveram importância no processo revolucionário. Portanto, há um partido da Democracia Popular, o DP, há o partido PSR trotskista, e eu estou a falar da origem do Bloco de Esquerda, os grupos que integraram. E há a Política 21, que são dissidentes do Partido Comunista. Quando isso surgiu, nós, na minha corrente, dissemos imediatamente, primeiro, não aderimos a esse pacto, que é um pacto de oportunismo para juntar os restos do movimento dos partidos que não conseguem aguentar-se sozinhos. Segundo, vocês não têm um programa que seja contra o regime, que seja anticapitalista e que seja pela revolução proletária. E, portanto, desde então, estamos trabalhando sozinhos, com muitas dificuldades, mas, curiosamente, temos curso no Brasil. Há muitas organizações no Brasil que conhecem o nosso trabalho, convivem connosco, estudam os nossos materiais, porque nós tivemos a felicidade de ter um dirigente, que infelizmente já faleceu,
que escreveu uma obra seminal chamada Anti-Dimitrov. Eu terei muito gosto em oferecer-te quando for a ocasião, que é uma espécie de reflexão sobre porque é que acontece que todos os agrupamentos comunistas que se envolvem em processos revolucionários acabam derrotados. Porque é que desde 1935, ele se situa aí o início dessa sucessão de derrotas, não foi possível nunca mais fazer uma revolução proletária à semelhança da Revolução Russa? E a resposta que ele encontra, a explicação que ele vai encontrar para isso é dizer, a partir do 7º Congresso da Internacional Comunista em 1935, o movimento internacional aceitou uma tática e supostamente uma tática de luta contra o fascismo que se tornou numa estratégia. Essa tática de luta contra o fascismo pressupunha que a classe operária se ia aliar aos setores mais avançados da pequena burguesia para lutar contra o fascismo. Podia ser muito bem naquela altura justo, mas a verdade é que isto se transformou em estratégia. E hoje não há nenhum partido comunista que venha dizer não, a nossa luta é pela classe operária, e a classe operária deve procurar ser a vanguarda de todas as lutas, erguer-se como hegemónica sobre as pautas das lutas e pôr a pequena burguesia atrás deles. Os setores da pequena burguesia que querem aderir à revolução são bem-vindos, mas acontece que a pequena burguesia tem mais medo da revolução do que pactuar com o regime dominante. Esse é que é o dilema. Então, todos os esforços revolucionários que têm existido resultam em regimes capitalistas. Foi o caso da China, do Vietnã, de Cuba, da Nicarágua, El Salvador, Nepal e por aí vai. Eu posso incluir até os regimes que saíram da luta dos movimentos de libertação contra o colonialismo português. Portanto, há aqui um erro de origem que precisa de ser corrigido se alguma vez nós quisermos fazer uma mudança de sistema. Se nós quisermos acabar com este modo de produção injusto e assassino, se nós queremos levantar um novo modo de produção, então nós temos que abandonar esta herança de conciliação de classes e ter o nosso próprio caminho traçado claramente para todos saberem e verem e praticarem aquilo que é a marcha para a revolução. Certo. Fala um pouco mais sobre essa organização, movimento que você faz parte, Bandeira Vermelha. Agora eu fiquei curioso, porque eu particularmente, eu acho que eu não conheço. Olha, o Bandeira Vermelha está na internet, num blog que se chama Bandeira Vermelha Blog 1. E aí está resumido, há muitos artigos que nós produzimos. Eu tenho lá vários artigos e outros camaradas meus escrevem para lá, e há a tradução do Anti-Dimitrov em várias línguas, está em castelhano, está em francês e está em inglês, e inclusive nós podemos dizer com muita alegria que o Anti-Dimitrov foi editado em português do Brasil por uma editora brasileira e está praticamente a segunda edição esgotada. Portanto, nós sabemos, temos tido eco disso, sabemos que o livro acaba por ser muito mais conhecido e consultado e discutido no Brasil do que propriamente aqui em Portugal, que é um país muito pequenino, nós somos só 10 milhões de habitantes e a nossa esquerda está muito longe de se poder equiparar à esquerda brasileira. Daí resultou que eu tenho ido várias vezes ao Brasil nestes últimos anos e tenho estabelecido relações com grupos brasileiros da esquerda não institucional, com quem temos identidade e divergências também, mas com quem é possível e é muito frutuoso estabelecer um diálogo que vá para lá das nossas idiosincrasias nacionais e que consiga ter um quadro internacionalista de como se coloca a luta de classes nos nossos países, nos nossos respectivos países, nos outros países também e à escala mundial do ponto de vista da luta anti-imperialista. Porque nós hoje deparamos-nos com uma crise imperialista, uma luta entre os gigantes imperialistas, Estados Unidos, Rússia e China, que pode resultar num desastre, numa hecatombe muito grave,
que põem em risco as nossas vidas, as nossas e a sobrevivência, a própria sobrevivência da humanidade, no pior dos casos. Portanto, a premissa de ou caos ou revolução está posta nos nossos dias, está posta perante nós, e portanto nós sabemos que se não houver essa frente anti-imperialista global, internacional, internacionalista, internacional, e que tenha uma pauta comum de luta contra esta guerra, de combate à guerra imperialista, nós estamos a traiçoar os nossos compromissos como comunistas. Portanto, eu faço muito questão de manter essas boas relações com os meus camaradas brasileiros e penso que, através do nosso blog, temos publicado algumas coisas do Brasil também. Através do nosso blog, pode-se, aí no Brasil, quem nos ouve pode ter uma ideia clara de quem nós somos, o que é que nós queremos e por onde é que achamos que é preciso ir. Que organizações do Brasil são essas que vocês mantêm relação? Bom, aqui não é muito oportuno eu estar-lhe a fazer uma lista de todas elas, porque elas são muitas, mas depois, se quiseres, Guilherme, podemos falar sobre isso, porque não tenho autorização delas para agora estar a divulgar enfim, as referências, que são conhecimentos pessoais meus, que eu mantenho com muito carinho e que quero preservar. Tudo bem. Voltando um pouco aí na discussão principal, que esse papo tá bastante bom, que a gente tá conversando aqui sobre várias coisas diferentes, né? Ana, é o seguinte, aqui no Brasil falam bastante aí de empoderamento, né? É o empoderamento negro, o empoderamento feminino, empoderamento LGBT. O que você pensa aí sobre essa questão do empoderamento, né? Basta somente isso aí para a emancipação humana ou isso para você soa como um equívoco? Ana, por favor, liga seu microfone. Perdão. Empoderamento é um conceito que a própria burguesia dirigente adotou com muito gosto, porque isso serve os seus desígnios. Dar pequenas migalhas que parecem vitórias para manter as pessoas no seu lugar, sem quererem avançar mais do que lhes é permitido, é uma maneira muito fácil de domesticar a oposição ao regime. Então, as causas identitárias pensam ou defendem que esses pequenos passos que a burguesia aceita são o caminho correto. Nós pensamos que são concessões que a burguesia faz para não deixar o movimento avançar. Portanto, não temos nada contra o empoderamento se isso facilita a vida deste ou daquele grupo ou daquele, desde que isto seja dentro dos princípios, sem que não tenham que se vender para causas que não são suas e sem que sejam cooptados por esses poderes que querem neutralizá-los. Portanto, é um termo perigoso por causa de haver essa ausência de noção da luta de classes, mais uma vez. Se nos nossos espaços políticos, para a frente ou para trás, não tivermos sempre em primeiro lugar a preocupação de como se posiciona a luta de classes, nós, esses movimentos, esses grupos, acabam por ser cooptados pelo regime e a fazer o jogo do regime. Certo. Esse tipo de pensamento pode levar, por exemplo, a grupos idealizarem pessoas que têm um histórico aí, né, contra a classe trabalhadora, como por exemplo a Margaret Thatcher. Né, vejo muita gente, né, aqui no Brasil, muita gente não, né, porque aqui na esquerda pelo menos ninguém caiu nesse absurdo, mas eu vejo algumas pessoas falando que, né, não, a Margaret Thatcher, por mais que ela seja complicado, ela é um exemplo de empoderamento feminino. Eu gostaria que você dialogasse com esse tipo de pensamento.
Pois é, Guilherme, eu não estou a ver assim ninguém ou nenhuma força política que tenha esse raciocínio assim tão primário. Mas sim, muita gente nestes setores dizem, sim, mas é que as mulheres, não é só a Margaret Thatcher, vão buscar, por exemplo, sei lá, Angela Davis, a Golda Meir, que foi primeira-ministra de Israel, e outras figuras femininas como exemplo de luta feminista, quando Afinal, essas mulheres que entraram na grande política dos regimes são mulheres que podiam ser homens, são homens de saias, que fazem exatamente aquilo que qualquer homem faria. Quer dizer, aí a filiação de classe delas sobrepõe-se ao seu género. Elas não querem saber se são homens ou são mulheres, elas querem é fazer aplicar o programa. É o caso da secretária agora da União Europeia, Van Linden. É o caso da diretora do FMI, agora escapa-me o nome, a francesa. Não interessa, são mulheres de grande poder, são mulheres que estão na cúpula das organizações internacionais que influenciam o desenrolar e a orientação das políticas dos regimes concertadas entre si, que não têm nada a ver com a luta das mulheres, porque elas oprimem, como fazem os homens na sua situação, oprimem as mulheres que são exploradas e oprimidas. Portanto, não vejo que seja possível alguma vez, numa área da esquerda, defender, fazer, dar loas ou fazer louvores a essas personagens que, sendo mulheres, são tão sinistras como os homens do poder. Concordo. Ana, falar um pouquinho aqui, né, da pandemia. Aqui no Brasil, se discutiu bastante a violência da mulher na pandemia, né? Porque muitas mulheres sofreram todo e qualquer tipo, né, de violência num período mais trágico aí que o mundo passou, né? E principalmente aqui no Brasil, com todos os problemas que o Bolsonaro trouxe, né, naquele momento. Como que foi essa questão da violência contra a mulher na pandemia em Portugal? Né? O que você pode falar disso, desse caso? Essa questão. Bom, eu não posso dizer, não posso falar em números nem em estatísticas, porque infelizmente os movimentos feministas que podiam ocupar-se disso não se preocuparam com esse aspecto. Mas aquilo que nós sabemos à vista desarmada é que quando, por exemplo, foi preciso fazer o lockdown e as pessoas tiveram que ser despedidas e ir para casa sem salário e sem meios, as mulheres foram as primeiras a ser despedidas. Depois, quando foi preciso fazer o homeworking, as mulheres foram as mais sacrificadas, porque a mulher, quando está em casa, deixa de ser uma trabalhadora pura e simples e passa a ser, ao mesmo tempo, a mãe, a cozinheira, a cuidadora, a pessoa que faz tudo na casa, ou praticamente tudo na casa. Portanto, acumula a dupla tarefa de trabalhadora e de mulher de família, e às vezes a tripla tarefa de cuidar dos idosos e dos acamados, sem nenhum tipo de proteção por causa desse duplo trabalho. Então, é muita pena que não se tenha divulgado essas situações entre as mulheres trabalhadoras, mas isto é mais uma prova, uma evidência de como os movimentos feministas estão divorciados de todos esses problemas. A pandemia aqui em Portugal não teve aspectos tão dramáticos e tão violentos e tão terríveis como foi no Brasil, e, portanto, e também somos um país muito pequenino comparado com vocês, com muito pouca possibilidade, com muito pouca aptidão e vontade de denunciar essas discriminações do ponto de vista do género, mas, como em todas as situações de crise, são sempre as mulheres a pagar a fatura principal, isso é claro. Eu até gostava agora mudando um bocadinho de assunto, eu até gostava de falar contigo, Guilherme, sobre um tema que está agora muito atual, todos os dias nos jornais se fala disso, que é a questão do assédio moral e sexual. Aconteceu recentemente, há uma semana ou duas, que 3 mulheres, uma delas brasileira, por sinal, acusaram um eminente cientista social de uma respeitada universidade portuguesa de assédio sexual e moral.
isso levantou uma grande celeuma, um grande burburinho, primeiro porque é uma pessoa muito respeitada e logo vieram uma data de pessoas dizer não, isso não é possível, ele não faria tal coisa, não sei o quê. Depois vieram aqueles que diziam, mas será que estas mulheres não têm uma segunda agenda, não estarão por trás disso outros interesses? Portanto, tentando dar-lhes o cunho de isto é uma perseguição política, de ordem política. Pronto, todas as teorias serviram para pôr em causa esta afirmação dessas mulheres. Acontece que a seguir a elas vieram mais uma ou duas a corroborar diretamente via internet, uma argentina e mais outra brasileira, e portanto a coisa está muito, muito, muito tremida para aqueles que são acusados. Eu não estou a dizer que eles devem ser acusados, eu não estou a tomar partido, estou-te a explicar o que é que se está a passar. E acrescento-te que agora outra universidade, mais duas universidades, vieram também levantar processos sobre professores que são acusados de assédio sexual. Assim como o ano passado, um processo que começou há um ano e que foi metido na gaveta e silenciado, agora vem outra vez à baila. Então, isto é muito curioso, porque ai Jesus, que há assédio sexual e moral nas universidades. Mas acontece, Guilherme, que os movimentos feministas deviam se lembrar, e toda a gente se devia lembrar, que existe todos os dias, sem parar, assédio sexual e moral nos locais de trabalho contra as mulheres. E ninguém nunca fez uma grande campanha nem se indignou com isso. Portanto, mais uma vez, aqui está o divórcio das forças políticas de esquerda e da direita, de todas as forças políticas, em relação aos reais problemas das mulheres trabalhadoras. Então, eu gostaria muito que, em vez de se estarem, para lá de se estarem a agitar e a comover e a rasgar as vestes por causa do assédio sexual e moral nas universidades, se lembrassem de como é que é o assédio sexual nas fábricas, por exemplo, e nos locais de trabalho. Todos nós conhecemos casos semelhantes deste tipo de atuação e sabemos que essas mulheres ficam caladas, suportam o que têm que suportar porque não querem perder o ganha-pão, o seu trabalho, porque não querem entrar em conflito com o marido, porque não querem que a família saiba, porque têm a vergonha do que aconteceu. Então tudo isto cria uma situação de podridão social que devia ser desmascarada pela esquerda e não é. Se essas mulheres ousassem ou tivessem condições para falar daquilo que tem acontecido, já muita coisa tinha acontecido também em consequência disso. Concretamente, posso dizer, há fábricas onde as mulheres têm que apresentar todos os meses um teste de gravidez para provar que não estão grávidas, porque se estiverem grávidas são imediatamente despedidas. Isto não tem lei nenhuma, mas é praticado frequentemente. Há mulheres, a maior parte das mulheres, se formos inquirir verdadeiramente o que acontece, a maior parte das mulheres são assediadas no local de trabalho, são apalpadas, são encostadas à parede, são perseguidas, são objeto de convites sexuais, são injuriadas, são insultadas e maltratadas, e às vezes até abatidas e até violadas, e ficam caladas. Portanto, eu não consigo comover-me assim tanto todo o lado das pessoas que se declaram vítimas de assédio sexual. E estou convencida que aquelas que ousam fazer isso, que tomam a coragem de fazer isso, sabem o que estão a dizer e não estão a mentir. Estou convencida disso. Mas tenho muita pena que seja só mulheres universitárias, alunas e assistentes dos professores a queixarem-se disso e que não haja um movimento feminista, das muitas organizações feministas, para estudar, pelo menos denunciar o assédio moral e sexual nos locais de trabalho. E a gente, né, você colocou um assunto muito relevante, né, para a gente finalizar aqui então nossa entrevista. O que fazer para reverter essa questão? Porque eu vejo que é uma separação dos movimentos sociais com a classe trabalhadora de conjunto, né? Que existe que esses movimentos não estão inseridos na classe. Olha, o que fazer? Essa tua pergunta vale $1 milhão, porque acho que ninguém sabe responder.
Nós no meu grupo Bandeira Vermelha pensamos que temos que persistir nesta via até convencermos as pessoas de que temos razão, ou até que surja de baixo para cima um movimento social impulsionado pelos trabalhadores explorados que faça lei e que ponha à frente de tudo as suas reivindicações, como aconteceu no processo revolucionário depois do 25 de Abril. Eu pertenço a uma organização que se chama Viva o PREC, ponto de exclamação. O PREC quer dizer, é uma sigla, PREC, Processo Revolucionário em Curso. Processo Revolucionário em Curso foi esse tal movimento que eu falei há pouco, que se levantou logo a seguir ao golpe de Estado e que veio para a rua a reclamar insistentemente e sem parar os seus direitos e suas reivindicações. Foi o período mais alto de toda a história portuguesa em termos de luta de classes. Nunca houve na nossa história um período tão claro, tão radioso, tão promissor. E nós queremos recordar isso, chamando o testemunho dessas pessoas que agora já estão pessoas com 60, 70, 80 anos, pessoas que viveram na primeira pessoa esses movimentos, estiveram à frente das greves, à frente das ocupações, à frente das comissões de trabalhadores, reivindicaram em nome dos trabalhadores aquilo a que tinham direito e que hoje podem vir dizer, desconstruindo a história oficial que se conta aos meninos na escola, de que este processo não foi nenhuma anarquia, nem nenhuma exaltação passageira, mas foi a tomada de consciência dos trabalhadores de que, tal como diz o hino do 25 de Abril, o povo é quem mais ordena. O grande Vila Morena foi assumida como o hino da chamada Revolução dos Cravos, que não foi a revolução nem foi dos cravos, mas que diz a certa altura, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Então o povo ouviu estas canções e disseram, então nós vamos avançar para a frente e nós é que vamos ordenar. Então essa atitude, eu gostava, nós procuramos criar as condições possíveis. Claro que isto é uma coisa objetiva, não pode ser construída subjetivamente, mas nós queremos estar presentes quando o povo quiser ordenar e queremos fazer levantar essa luta, ajudar a levantar, aprender com essa luta e fazê-la avançar o mais possível. Nós vendemos este peixe a toda a esquerda revolucionária, toda a gente sabe o que nós pensamos e o que nós dizemos. Se nos querem tomar por utópicos ou esquerdistas, problema deles, nós estamos aqui para a luta e estamos à espera, estamos confiantes em que algum dia isto vai acontecer. E queria lembrar-me também, e isto é uma coisa que nos faz pensar muito, normalmente os processos revolucionários surgem durante ou depois de grandes conflitos sociais e políticos. E nós estamos à beira de um grande conflito social e político. Nós dizemos, vem aí a Terceira Guerra, preparem-se. Podem achar, há quem ache isto uma previsão arrojada, e é, mas nós estamos convencidos que ou a guerra vence o movimento popular, ou o movimento popular acaba com a guerra imperialista. E é nisso que nós jogamos. E é para isso que convocamos todos os nossos amigos e camaradas, incluindo os nossos camaradas no Brasil, que muitos deles também pensam como nós. Isso aí, né? Então estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Ana. Gostei demais aí de bater esse papo, né, com ela. Né? Acho que foi uma conversa bastante produtiva, muito boa. E passo a bola novamente para ela para fazer as considerações finais. Ana, novamente liga seu microfone, por favor. Guilherme, eu também gostei muito de conversar contigo. Para mim foi uma honra, um prazer termos esta troca e espero poder continuar a falar para vocês aí e espero que não se esqueçam de nós quando for preciso discutir alguma coisa, contem connosco. Muito obrigada.
Maravilha, então mais uma vez agradecendo a Ana, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, né, matérias, programas, né, que nós produzimos. Também peço aí que se curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e no TikTok, Podcast Mesa de Debates. Eu não sei, né, se existe esse mecanismo em Portugal, mas quem estiver assistindo no Brasil, nós temos nosso 385.007.028.00 CPF. O que é o Pix? O Pix, primeiramente, é um modo de movimentação de dinheiro, né? Que a gente criou um Pix para poder, né, ter essa mídia independente, né? Continuar com essa mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado e nem queremos. Então, para trazer pessoas como a Ana aqui para discutir esse tema tão importante, a gente precisa aí de dependência política e a independência financeira é parte disso, né? Então, quem puder, colabore com o nosso Pix. E temos o Padrim, né? www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Essa semana é só. Forte abraço aí a todo mundo e fui!